Bom dia a todos, uma excelente semana a todos vocês que me acompanham aqui neste canal. Chegou até mim uma pergunta na nossa página Analisando as Escrituras, certo? Para quem não conhece, eu tenho uma página no Facebook chamada Analisando as Escrituras. Na verdade, foi criada por Ronaldo, né? E eu estou continuando as postagens lá. E nas mensagens alguém me pediu que eu comentasse o três textos bíblicos que aparentemente se contradizem. São Gênesis 2 e 2, Êxodo 20 e 11, Isaías 40 e 28. Né? Porque os dois primeiros falam que Deus descansou no sétimo dia, após ter criado o mundo nos seis primeiros. Enquanto Isaías diz que Deus não se cansa. Né? Deus sempre tem trabalhado e não se cansa. Então, isso aparentemente é uma contradição, não é? Então, essa pessoa pede que eu explique esses textos. Ora, é, na verdade, isso não é uma contradição. Por quê? Porque a Bíblia também possui figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? E aí eu vou citar um exemplo. Imagine que eu estou escrevendo um conto, tá certo? Sobre uma pessoa que não é muito inteligente. Tem um sujeito lá que é muito ingênuo, não é inteligente, e ele vai passar por várias situações constrangedoras e engraçadas na vida dele por não ser inteligente. Imagine aí um conto que fala disso aí, tá certo? Um cara que não é inteligente, que não é esperto, tá bom? Lá no meio desse conto, lá para as tantas, eu digo o seguinte: e aí fulano, do alto de sua sabedoria, fez isso. Aí eu pergunto, eu me contradisse? Eu contradizo o que eu estava dizendo no resto do conto? Na verdade, não. Não houve nenhuma contradição. O que aconteceu foi o uso da ironia. Não é? Eu fui irônico. É uma figura de linguagem, a ironia. Então, o Conde dizia que o sujeito não era inteligente, e aí eu digo, do alto de sua sabedoria é uma ironia. Né? Então, a gente tem que saber o seguinte: as aparentes contradições da Bíblia elas podem ser facilmente explicadas mudando a interpretação dos textos. É só você interpretar o texto de uma maneira diferente. Eu até acho engraçado, não estou dizendo de forma alguma que é o caso da pessoa que fez a pergunta, nem nada, é claro, né? Com certeza a pessoa é extremamente bem intencionada e quer ouvir uma resposta sobre esse assunto apenas, não é isso? Só que existem algumas pessoas, principalmente no meio pentecostal, que chega a ser engraçado. Eles pegam esses textos, né, de aparentes contradições e olha aqui, como é que você explica isso aqui, né? Para aparecer como a pessoa que lê a Bíblia que acha essas coisas. Ou então chega com explicação mirabolante, né, para ganhar honra como a pessoa que sabe explicar essa questão dentro da Bíblia. Mas é ridículo isso, né? Chega a ser ridículo. As pessoas não sabem ler a Bíblia e ficam com essa besteira procurando uma honra, uma glória pessoal por ser os campeões da leitura da Bíblia ou coisa parecida. Na verdade, não existe dificuldade nas interpretações desses textos, é apenas uma questão de leitura. O que acontece? Essas pessoas não sabem ler, não têm uma leitura de qualidade, não sabem ler literatura brasileira, Machado de Assis, não tem uma leitura de qualidade. E quem não sabe ler textos não sabe ler a Bíblia. A Bíblia é literatura também. Quem não sabe ler outros tipos de texto também não sabe ler a Bíblia. É a coisa mais simples do mundo, né? Aí a religião protestante faz lá o livre exame da Bíblia, todo mundo ter Bíblia. De que adianta todo mundo ter Bíblia e as pessoas pegarem a Bíblia para se confundir, para ficarem todos loucos, como nós vemos tanta gente aí achando até coisa louca dentro da Bíblia, que nem o pastor que adulterou pegando a Bíblia, não é? Então, tem que haver uma interpretação responsável dos textos da Bíblia. Tem que haver um ensinamento, não é essa idolatria da Bíblia debaixo do braço. Isso aí não leva a lugar nenhum, tá bom? Mas sem gastar mais tempo com falatório, que eu falo demais, vamos aos textos, né? Gênesis 2 e 2.
Havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Aqui já o pessoal já se engancha, né? Deus acabou no sábado ou terminou no sábado? Ele já tinha terminado ou ele trabalhou? Deus trabalhou no sábado. Já pensou que burrice? Gente, deixa eu dizer um negócio. Em primeiro lugar, Deus não está sujeito às leis da Torá, meu Deus do céu. As leis da Torá são para seres humanos, como por exemplo a circuncisão. Você acha que Deus, você acha que Deus pegou uma faca ou um bisturi e fez uma circuncisão nele mesmo? Você acha isso? Ou você acha que Deus lá no céu, ele pega um pão ázimo, né? No tempo da Páscoa tem um calendário judaico. Deus tem na parede dele um calendário judaico. E no dia da Páscoa, ele junta algumas pessoas lá, faz um seder de Pêssar, né, a Páscoa judaica, come pão asmo, ervas amargas, cordeiro. Você acha que isso acontece? Deus não está sujeito aos mandamentos da Torá. Por quê? Porque ele é malvadão? Não, não é porque ele é malvadão. É porque os mandamentos da Torá são para criatura. Deus não é criatura. Deus é criador. Ele não está sujeito a essas coisas, né? Só que é difícil demais explicar isso para algumas pessoas. Vamos lá. Isaías 40. Não, vamos primeiro para Êxodo 20 e 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Mais uma vez, Deus descansando no sábado, né? Isaías 40. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento, né? Aí as pessoas perguntam: e como se explica isso? Afinal de contas, Deus se cansou ou não se cansou? Deus descansou ou não descansou no sábado, né? E aí a forma que eu vou explicar vai ser não com minhas palavras, mas com as palavras do grande filósofo medieval judeu Moisés Maimônides, né? Moshe ben Maimon em hebraico, no seu Mishneh Torah, que é um livro de codificação das leis do judaísmo, tá bom? Leis de Fundamentos da Torá, capítulo 1, nas Halachot de 7 ao 9. Eu vou ler o texto de Maimônides. Ele diz o seguinte: Quanto a nosso Deus, bendito é Ele, não dispõe o seu poder de fim ou pausa, pois o planeta movimenta-se interminantemente por não ser sua força como a corporal. Não sendo ele um corpo, não se lhe passam as ocorrências peculiares aos corpos que fazem com que sejam divididos e separados uns dos outros. Portanto, é impossível que ele não seja senão apenas um, né? Halakha 8. Encontramos explícito na Torá e nos profetas que Deus é incorpóreo e imaterial, ou seja, não tem corpo, não tem matéria. Pois está escrito: Pois o Senhor vosso Deus é o único Deus nos céus e na terra. Deuteronômio 4:39, Josué 2:11. E corpo não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ou seja, a Torá diz que Deus está no céu e na terra, então não pode ser um corpo, né? E está escrito: Pois não viste qualquer imagem. Deuteronômio 4:15. E está escrito: A quem comparar-me-eis que possa eu ser equiparado? Isaías 40:25. Caso ele fosse corporal, poderia ser de alguma forma comparado aos demais corpos, ou seja, Deus não tem corpo, tá bom? Halakha 9. Sendo assim, o que significa o que está na Torá? Sob os seus pés, Êxodo 24:10, escritos pelo dedo de Deus, Êxodo 31:18, Deuteronômio 9:10, a mão de Deus, Êxodo 24:1 e outros textos, olho de Deus, Deuteronômio 11:12, ouvidos de Deus, Números 11:1 e outro texto, e outros como estes. Tudo segundo a forma humana de pensar e falar, por não conhecerem a não ser a existência de corpos. E a Torá fala segundo a linguagem humana. Todos são termos metafóricos, como está escrito: se eu desembainhar minha espada, o raio, e acaso Deus tem espada? E por espada mata? Se não, trata-se tudo isso de metáforas, simplesmente metáforas.
Então, gente, a resposta está aqui. Todos os textos da Bíblia, não apenas esses de Êxodo e Gênesis, todos os textos da Bíblia que dizem que Deus tem em cima, embaixo, na frente e atrás, direita e esquerda, que ele se senta, que ele se levanta, que ele tem raiva, que ele tem olho, que ele tem amor, que ele faz isso. Nenhum desses textos. Preste atenção, isso é profundo, talvez seja polêmico para algumas pessoas, mas é a verdade. Nenhum desses textos reflete uma verdade sobre a natureza de Deus. Porque Deus, ele é o criador e não criatura, né? Então, os textos que dizem que Deus descansou, ele não descansou e ele não se cansa, porque ele não é criatura. O que é o cansaço? O cansaço é a dor e o esgotamento dos músculos do corpo. Ora, Deus tem músculos do corpo, Deus tem células, né? Ele não tem células nem músculos do corpo para ele se sentir cansado, nem ossos, nem nada. Então ele não se cansou. É claro que Deus não se cansou, né? Então, mas por que então que a Bíblia diz que Deus descansou? Porque isso é uma visão humana, certo? Para justificar o sábado, por exemplo. Por que que o ser humano vai descansar no sábado ou vai deixar de trabalhar no sábado? Então, a Torá usa aí uma metáfora para dizer o seguinte: Deus, ele concluiu todas as coisas nos 6 primeiros dias da semana e no sétimo ele descansou, ou seja, ele cessou a criação, tá bom? Descansar significa cortar ou cessar no hebraico, tá certo? E ele cessou essa criação e agora no sétimo dia ele não criou mais nada. É dito que Deus fez isso para que o ser humano guarde o sábado, entendeu? Para que o ser humano imite essas obras de Deus. Da mesma forma, quando a Bíblia diz que Deus ama, é para que o ser humano ame, entendeu? Quando a Bíblia diz que Deus é misericordioso, é para que o ser humano seja misericordioso. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, é para que o ser humano se arrependa e assim por diante. Né? É outra das confusões que as pessoas fazem. Deus se arrependeu ou não se arrependeu? Pegam lá um versículo que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E depois pegam lá, depois do dilúvio, Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. E aí, e agora? Como explica? Na verdade, não existe nenhum problema nesses textos. Não existe o menor problema. Todos os textos bíblicos que falam que Deus está fazendo alguma coisa ou que Deus tem medida, tem corpo, tem posição, tem sentimentos, nenhum desses textos são literais. Né? Nenhum desses textos são literais. Por quê? Porque Deus não é criatura, Deus é criador. Para ter um coração de amor, de amor pela humanidade, de chorar, é preciso ter hormônios, né? Ter glândulas glândulas lacrimais, né? Deus não tem glândulas lacrimais. Deus não tem hormônios. Não tem um dia que Deus acorda, né? Deus acorda e tá, hoje eu estou amando tanto a humanidade. Isso são coisas de criatura e não do Criador. Sabe por que que as pessoas não gostam dessa visão de um Deus tão distante? Né? Porque as pessoas querem um Deus que seja que nem gente, para que eles possam entender esse Deus, para que esse Deus seja bonzinho com eles, para que eles façam orações e convençam esse Deus. Estão entendendo? É por isso que as pessoas, eu já disse esse ensinamento de Maimônides, esse grande filósofo medieval judeu, certo? Eu uma vez disse a uma pessoa o seguinte: rapaz, até mesmo os versículos bíblicos que dizem que Deus ama a humanidade, esses próprios textos, eles estão dizendo, eles não estão falando do amor do ser humano. Não é o amor que a gente, eu amo tanto meu filho, não é esse amor aí que Deus tem pela humanidade, não. Deus não ama a humanidade, não, do jeito com amor do ser humano, não. Isso aí é criação, não é criatura. Deus não é criatura, Deus é criador. Mas para que eu fui dizer isso, o sujeito? Não, não diga isso não, que eu fico com raiva de você. Como se eu fosse o maior ateu, safado, malvadão por ter dito isso, né? Mas por que que as pessoas agem dessa maneira? É simples saber o porquê. Elas agem dessa maneira porque eles querem um Deus fácil, eles querem um Deus da emoção, eles querem um Deus
próximo demais, não é? Eu não estou dizendo que Deus não se preocupa com a humanidade, eu acredito que Deus se preocupa com a humanidade, eu acredito que Deus se relaciona com a humanidade, tá certo? Acredito que Deus exerce a providência sobre a humanidade, acredito nisso. Porém, esse Deus, ele está tão elevado de um jeito que ele está acima de posição, de ter cabeça, de ter frente, de ter atrás, de se sentar, de ter raiva. Deus não tem raiva não, minha gente. Mas então como é que explica a Bíblia? A Bíblia, gente, a Bíblia é um livro escrito com letras, com linguagem. Deixa eu dizer uma coisa. Imagine aí uma linha, né? Isso aqui é uma linha, um limite. Acima dessa linha está uma única coisa, Criador, né? Abaixo dessa linha estão as coisas criadas, todas as coisas criadas. Vocês acham que a Bíblia está acima dessa linha ou abaixo? É claro que ela está abaixo. A linguagem, eu pergunto, a linguagem, as letras, os sons, as falas, estão acima ou abaixo dessa linha? É claro que estão abaixo. Elas também são criaturas. Então, a linguagem da Bíblia, ela não reflete a verdade sobre Deus. Ela é uma criatura também. A própria linguagem da Bíblia, ela é criada, ela é humana, ela é limitada. A Bíblia não pode falar sobre eh, a essência de Deus, porque a própria linguagem humana não chega na essência de Deus. Ela é criatura, Deus é criador, né? Então, é claro que a Bíblia vai dizer que Deus tem raiva, que Deus tem amor, que Deus é bom, que Deus se levanta, que a mão de Deus. Por que a Bíblia fala isso? Porque ela fala numa linguagem para seres humanos, para os seres humanos compreenderem. Nós não conseguimos compreender Deus eterno. Como é que a gente entende uma coisa eterna? Uma coisa que não tem mão? Como é que a gente entende uma coisa que não tem corpo? Nós não entendemos. Por isso que a Bíblia tem que falar em uma linguagem humana, em uma linguagem que a gente possa entender, tá certo? Então, concluindo, o que existe contradição entre os textos citados de Gênesis, Êxodo e Isaías? E afinal de contas, Deus descansou ou não descansou? Olha, Deus, ele não se cansa, tá certo? Porque ele não tem membros no corpo para se cansar, nem tem músculos no corpo. Quem tem músculos são os seres humanos, tá certo? Mas digamos que ele criou o mundo em 6 dias, tá certo? Sejam dias o que sejam, eu não sei o que são esses dias, tá bom? E no sétimo dia ele não criou nada, não é? E que isso fica como exemplo para que o ser humano guarde o sábado. É isso que o texto quer dizer, não é outra coisa, é isso que o texto quer dizer, tá bom? Mas ele não se cansa nem se fadiga, não é? É inescrutável o seu entendimento, como está escrito em Isaías. Não existe contradição entre os dois textos. Obrigado por ter assistido. Se você gostou, se inscreva no canal, por favor.